Quando a tempestade faz você não reconhecer Jesus, talvez hoje você esteja vivendo uma tempestade. Pode ser uma tempestade dentro da sua casa, na sua família, no seu casamento, uma enfermidade, uma doença, uma depressão, uma provação, uma tribulação, uma dor que ninguém conhece. E quando a tempestade chega, queridos irmãos, nós temos uma tendência muito humana, isso está dentro de nós, entramos em desespero. A gente grita, a gente chora, a gente pergunta, meu Deus, onde o Senhor está? Por que o Senhor está permitindo isso? E o Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo 22 ao 33, nos apresenta os discípulos dentro de uma barca, enfrentando um mar agitado. E no meio daquela tempestade, eles veem Jesus caminhando sobre as águas. Mas existe algo muito interessante. Eles não reconhecem Jesus. Eles dizem, é um fantasma. Olha que perigo. A tempestade era tão grande, o medo era tão intenso, que eles começaram a enxergar a presença de Jesus como ameaça. E quantas vezes nós fazemos exatamente a mesma coisa? Quando estamos sofrendo, quando tudo parece sair do controle, corremos o risco de olhar para aquilo que Deus está fazendo e pensar, Deus me abandonou. Deus não está cuidando de mim. Deus não está ouvindo a minha oração. A tempestade pode distorcer a nossa visão. E aquilo que deveria ser reconhecido como a presença de Jesus, nós podemos interpretar como ausência, como um castigo, como abandono. Mas Jesus olha para eles e diz, coragem, filho, filha, sou eu, não tenhais medo. Talvez essa seja a palavra que Jesus também quer dizer hoje para você. Coragem, sou eu, não tenha medo. Perceba, Jesus não disse que não existia tempestade. Ele não disse que o mar estava tranquilo. Ele simplesmente mostrou que a tempestade não era maior do que a presença dele. E Pedro então disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. Pedro sai da barca. Enquanto mantém os olhos fixos em Jesus, ele caminha. Mas quando começa a olhar para a força do vento, para as ondas, para o tamanho da tempestade, ele começa a afundar. E aqui existe uma grande lição para nós. Quando você olha somente para a tempestade, o medo cresce. Quando você fixa os olhos em Jesus, a fé encontra forças para continuar. Talvez você esteja olhando demais para o problema e de menos para aquele que pode sustentar você no meio dele. Hoje Jesus está dizendo, não tenha medo, meu filho e minha filha. Eu estou aqui. A tempestade pode ser grande, as ondas podem ser fortes, o vento pode parecer assustador, mas não permita que a tempestade seja tão grande aos seus olhos que você deixe de reconhecer Jesus caminhando ao seu encontro. Segure na mão de Jesus, mantenha os seus olhos fixos nele, e mesmo no meio da tempestade, continue confiando. Porque o mar pode estar agitado, mas Jesus continua sendo o Senhor sobre as águas. Que essa reflexão possa alcançar um espaço no teu coração. Fiquem todos com Deus. Quando a tempestade faz você não reconhecer Jesus, talvez hoje você esteja vivendo uma tempestade. Pode ser uma tempestade dentro da sua casa, na sua família, no seu casamento, uma enfermidade, uma doença, uma depressão, uma provação, uma tribulação, uma dor que ninguém conhece. E quando a tempestade chega, queridos irmãos, nós temos uma tendência muito